Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Olá, queridos, é bom estar novamente com você para mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Você também pode nos visitar pessoalmente na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, na Rua das Crioulas, 120 Graças. Sou Denis Cavalcante e ao meu lado está o pastor Augusto Nicodemos, com mais uma pergunta, algumas vezes não tão simples. Pelo jeito a pergunta de hoje é complicada, né? Olá, Denis, muito bom estar com vocês, queridos ouvintes, a minha saudação. O que é que temos para hoje aí, Denis? Hoje temos a pergunta do presbítero Rogério Silva, de São Paulo. Ele diz o seguinte: como receber um transexual que transformou todo o seu corpo para mulher, inclusive o nome, que veio a Cristo e deseja segui-lo? Será possível recebê-lo como membro? Ao recebê-lo como membro, não estaríamos endossando o seu erro? Seria cabível sugerir a ele a reversão da cirurgia? E se não houver recursos financeiros para tal procedimento? E a questão da salvação, pastor? Como fica? A salvação dessa pessoa, né? Isso. Denis, essa é complexa porque ela envolve toda uma situação absolutamente nova. Não somente para a sociedade, né, mas também para os cristãos. Somente nos últimos tempos, né, que esse tipo de procedimento tem se tornado não somente possível, mas tem acontecido muito, de pessoas que sentem, que homens que se sentem como mulher, que passam por cirurgias pesadas, alterando o corpo, né, querendo se transformar em mulher, causando uma série de questões éticas, né? Questões éticas, não somente, por exemplo, para nós, como igreja, mas até em outras áreas. Recentemente, nós temos visto aí nas mídias sociais o questionamento de transexuais, de homens que se fizeram mulheres e que vão competir, né, vão participar dos esportes e ganham primeiro, segundo lugar fácil, né? Porque por mais transformação que você faça no seu corpo, você é homem, né? E a estrutura masculina em determinados esportes ela prevalece contra a estrutura feminina. E cria também problemas do tipo assim: a pessoa é um homem que foi transformada em mulher, como é que fica a questão do banheiro, né? Nas escolas ou mesmo num shopping? Para que banheiro aquela pessoa vai? Você gostaria de deixar sua filha no mesmo banheiro em que tem um homem que foi transformado em mulher? Como é que fica isso? Então, são questões difíceis que a própria sociedade está enfrentando, né? E que acaba também sendo um desafio para as igrejas como tratar essas pessoas. Então, eu vou tentar responder aqui, Denis, as perguntas do Rogério. É, né? Verdade. E eu vou aqui por partes, né? Eu tenho aqui a pergunta escrita, você me passou, então vou tentar responder uma por uma. A primeira pergunta dele é: como receber um transexual que transformou todo o seu corpo para mulher, inclusive o nome, que veio a Cristo e deseja segui-lo? Então, primeira coisa, é perfeitamente possível uma pessoa, um homem que se transformou em mulher através de cirurgias, hormônios e tudo mais, que essa pessoa venha a crer em Jesus Cristo. Ela pode ser salva sim, ela se arrepende dos seus pecados e ela é perdoada por Deus. Não há limite na Bíblia para o perdão de Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele se refere à situação dos habitantes da cidade antes de receberem o Evangelho. Se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, né? Está na primeira carta aos Coríntios, eu estou aqui abrindo a minha também, a primeira aos Coríntios, no capítulo 6, acredito que a partir do versículo 9. Paulo diz: não se engane, estou lendo o verso 9, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, Denis: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados,
foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Note aqui, Denis, que na lista que Paulo dá do que os coríntios eram antes de conhecer a Jesus, estão os afeminados e os homossexuais que se converteram. Paulo diz que eles foram santificados, justificados e foram lavados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, é possível uma pessoa que passou por esse processo, né, de transformação, é possível que ela venha a se converter a Jesus Cristo. E nós temos que lembrar que a conversão inclui o arrependimento. Ou seja, essa pessoa ela vai cair em si e ela vai ver que não somente isso, mas toda a sua vida estava longe de Deus. Esse não será o único pecado da qual ela tem que se arrepender. Ela tem que se arrepender de outros pecados também. Mentira, da desonestidade, da mágoa, do ódio, da vingança, do ressentimento, da incredulidade, dureza de coração. Tem que se arrepender de tudo. É um pacote completo. O que eu quero dizer é que o perdão de Deus é estendido a todo tipo de pecador. Não há limite. A gente não pode pensar que um transexual ele não pode se arrepender. Ele pode sim. Ele pode conhecer Jesus Cristo, arrepender-se do seu pecado e ter a sua vida mudada e transformada. Então, a primeira pergunta aqui, como receber um transexual que veio a Cristo e deseja segui-lo? Então, é recebê-lo como nós recebemos qualquer outra pessoa, né? Recebê-lo mesmo como irmão, abraçar em Cristo Jesus e estender a ele o nosso perdão e a nossa aceitação como membro da igreja. Aí qual é a próxima pergunta aí, Denis? Dele? Ao recebê-lo como membro, não estaríamos endossando seu erro? Veja só, se ele continuasse no erro, Denis, se ele continuasse no erro e nós o recebêssemos como membro da igreja, a gente estaria endossando. Da mesma forma que se a gente recebesse um adúltero, um cara que tem muitas mulheres. Ele diz que é crente, a gente sabe que ele tem muitas mulheres e a gente recebe ele como membro da igreja. A gente está endossando o erro dele. Um cara que é conhecido como mentiroso, como desonesto, e a gente o recebe como membro da igreja, sem que ele tenha mostrado qualquer sinal de arrependimento, se a gente fizer isso, a gente está endossando, né? Mas no caso aqui, nós estamos pressupondo que esse transexual, ele se arrependeu, né? Como o pessoal lá de Corinto. Ele reconheceu que a sua vida estava longe de Deus. E ele percebeu que errou e pecou diante de Deus, então ele está arrependido. Então, nós recebemos na igreja pecadores arrependidos, o que significa que não existe endosso. Não estamos endossando, nós estamos recebendo uma pessoa que errou, mas que agora está arrependida e que quer mudar de vida. E a outra pergunta? Seria cabível sugerir a ele a reversão da cirurgia e se não houver recursos financeiros para tal procedimento? Eu acho que cada caso é um caso, não é? Então, eu acho que não é nem que a gente... que cabe sugerir a reversão da cirurgia, cabe. Não é? Agora, eu creio que uma pessoa que fez esse procedimento e que se arrependeu, ela mesma vai partir do próprio coração dela o desejo de retificar isso, não é? De consertar a sua vida, de retomar ao seu sexo biológico, que é o sexo de origem, não é? Ele nasceu homem, não é? Então ele é homem, embora ele possa sentir atração por homens, não é? Mas ele é biologicamente homem, ele deve tentar voltar à sua definição original. E se não houver, e se ela quiser, ele, né? Se ele quiser fazer esse tipo de procedimento e não houver recursos financeiros, eu creio que a igreja pode ajudar no possível, né? A igreja pode ajudar contribuindo financeiramente para esse tipo de coisa. Às vezes na igreja há médicos, né? Ou pessoas que têm conhecimentos que podem facilitar esse tipo de cirurgia de reversão. Mas a iniciativa, na verdade, devia partir. E eu creio que se a pessoa estiver realmente arrependida, então ela mesma vai procurar e ter essa iniciativa, Denis. Mais alguma coisa aí na pergunta? Só a última é a questão da salvação dessa pessoa. Sim, isso aí eu creio que já ficou claro, né, durante a nossa exposição aqui. Se essa pessoa ela se arrependeu verdadeiramente e ela creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia nos diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. O
próprio Jesus Cristo disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. A Bíblia nos assegura que quem crer em Jesus tem a vida eterna. E essas promessas não se aplicam a um determinado grupo de pessoas, mas elas são feitas a todos, todos. Todos que ouvirem, todos que se arrependerem, todos que vierem a Cristo em fé, eles serão perdoados, justificados dos seus pecados, serão vistos por Deus não mais como condenados, mas como seus filhos, e, portanto, essas pessoas deveriam ser recebidas na igreja. Agora, não vai ser fácil a inclusão, não é? É verdade. Não vai ser muito fácil, tem muito preconceito, né? Tem muita... as pessoas vão olhar meio de banda e tudo mais. As igrejas precisam estar preparadas para receber pessoas assim que realmente se converteram, se arrependeram e querem mudar de vida. Muito obrigado, pastor, pela sua pergunta. Aliás, muito obrigado, pastor, pela sua resposta. Eu também tenho muitas perguntas sobre esse assunto. Ótimo. O senhor tem alguma palavra final, pastor? Sim, eu diria que nós não devemos limitar a graça de Deus e devemos tentar enxergar, primeiro, que o pecado nos afetou profundamente, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o dano do pecado. E pessoas assim, elas podem sim vir a Cristo Jesus, ser recebidas como nossas irmãs e se tornarem parte da nossa igreja. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.